Bom dia você que me assiste neste dia. Deus abençoe teu dia, como sempre desejo a você no princípio das minhas mensagens. Vamos ler a palavra de Deus que está escrito em João capítulo 7, versículo 45 e 46, que diz assim: Finalmente, os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram: Por que não o trouxeste? Responderam os guardas: Jamais alguém falou como este homem. Essa foi a resposta dos guardas quando voltaram, né? E eu gosto muito dessa palavra, finalmente, os guardas voltaram aos que os enviaram, né? Que eram os líderes dos sacerdotes, né? E os fariseus para prender Jesus. Então, a mensagem de hoje é: quais palavras disse Jesus? Interessante isso, não é? Quais palavras disse Jesus para mover o coração destes guardas, desses soldados que foram lá ocultamente para prender Jesus, que estavam no meio do povo ali que ouvia Jesus. Ontem nós falamos sobre o título Podemos julgar alguém? E a resposta é sim, podemos julgar, desde que entendamos que da mesma forma que nós julgarmos alguém, nós também seremos julgados com a mesma medida. Mas se julgarmos, né, alguém, a gente tem que julgar com a reta justiça. Você não pode ser separatista, você não pode fazer exceção, você não pode olhar a aparência, né? E você tem que julgar como a reta justiça, porque todos nós julgamos fatos e pessoas. Isso é comum entre nós, porém devemos lembrar que a reta justiça não pode sair da nossa mente, do nosso coração e dos nossos lábios. Não pode ausentar a reta justiça quando julgarmos alguém. Por esta razão que Jesus afirmava isto, né, para eles: olha, vocês usam a lei de Moisés para condenar alguém, mas vocês não são cumpridores da lei. Vocês só usam mesmo para condenar. E ele então usou o termo, né, da circuncisão e diz: no sábado vocês circuncidam o homem para santificá-lo. Cortam uma pequena parte, né, ali no pênis do homem, o prepúcio, para, né, a santificá-lo. Porém, eu curo um homem que sofre há 38 anos, eu curo o corpo dele todo e vocês me condenam, né? Vocês se escandalizam por isso. Então, Jesus estava corrigindo erros desses líderes, né? Mas secretamente eles fingem de concordar, porque não podiam prender a Jesus, não podia lançar mão dele diante da multidão que o ouvia, né? E aí, para não criar problema, eles mandam secretamente soldados a Jesus, né? E para prender Jesus secretamente. E os soldados vão para ali e veem Jesus falando com a multidão e ali ficam, né, ouvindo Jesus. E ouvindo Jesus, eles voltam sem Jesus. Então os líderes perguntam: por que não o trouxeram? Né? Por que ele não está com vocês? E os soldados então dizem: olha, ouvimos palavras maravilhosas e então entendemos que ninguém falou como este homem. Esta foi a resposta deles. Na Bíblia traduzida do hebraico, diz que então eles zombaram dos soldados que diziam: ninguém falou como esse homem, né? Esse homem fala maravilhas. E eles então começam a imitar: ai, que bonitinho, ninguém falou como esse homem, né? Como é zombaria, sempre fazem. Você vai dar um testemunho e a pessoa então começa a te imitar, começa a brincar com o que você diz de forma séria. E zombando, né? Eles perguntam: vocês também foram enganados como esta multidão estúpida, tola aí, que não sabem de nada? E começa a humilhar então os seguidores de Jesus e até mesmo aqueles soldados. E perguntam também a algum líder, né, dos sacerdotes ou um fariseu: você viu algum deles seguindo e ouvindo a esse Jesus? De repente, naquela assembleia se levanta um homem chamado Nicodemos, né? E Nicodemos então defende a Jesus perguntando: pode um homem ser condenado sem ser ouvido segundo a nossa lei?
né? E foram palavras de quem ouviu Jesus à noite e também o coração dele se converteu naquela noite que ouviu Jesus. E Nicodemos, então, defendendo Jesus, também é criticado por eles, e eles perguntam a Nicodemos: é você também um miserável galileu? Vai estudar a Escritura, Nicodemos, para você aprender que de Galileia não sai profeta. Então, além disso, eles estavam agora criticando, zombando de um dos líderes deles mesmo, dizendo que ele não conhecia a Escritura e mandando-o estudar as Escrituras. Então, isso é engraçado, porque agora a confusão é entre eles mesmos. E essa reunião deles, né, do Sinédrio ali, se desfaz. Por quê? Porque, na verdade, alguém falou sabiamente no meio deles: olha, a nossa lei permite condenar um homem sem ouvi-lo primeiro? Né? Nicodemos foi muito sábio. Agora, a pergunta que tenho a fazer é a seguinte: quais palavras disse Jesus? Esse é o título da nossa mensagem. Quais palavras que tocaram no coração daqueles soldados, né? que esmiuçaram o coração daqueles soldados e fizeram os soldados ficarem ali paralisados, ouvindo. O que seria, né, que Jesus disse? O que foi que Jesus disse que deixou aquele soldado balanceado? E acredito que muitos deles se converteram ao Senhor Jesus, né? Eu acredito que depois deles verem Jesus explanar o sábado, explanar porque eles não o encontrariam mais, porque ele voltaria para onde veio, que é para o céu, aquilo ali foi tocando o coração deles, mas as palavras-chave que eu acredito que eles ouviram são estas, que está em João capítulo 7, eu falei sobre elas ontem, né? João 7, 37 e 38, que diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e aquele que crer em mim, do seu interior, e Jesus usa justamente aquele que crê em mim e usa o que eles mandaram Nicodemos fazer, como diz as Escrituras: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, aquelas palavras foram as palavras maravilhosas que os soldados ouviram. Eles estavam falando, Jesus falar de um sobrenatural, de um Espírito Santo que viria depois e que encheria o homem de unção, de prazer, de gozo, de alegria. E aquilo ali foi tomando o coração deles. E eu acredito que naquele momento eles disseram: não vamos prender esse homem, muito pelo contrário, vamos beber do que ele diz, vamos viver o que ele diz, vamos experimentar o que ele diz, para que do nosso interior fluam rios de águas vivas, fluam rios para abençoar outras pessoas, fluam rios para abençoar as nossas famílias, para abençoar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E hoje em dia está faltando esse tipo de gente, de crente, que deixam fluir de si mesmo rios de águas vivas para abençoar outras pessoas. Então, nós precisamos entender que não importa a situação, não importa se estão criando um motim para te prejudicar, não importa se estão levantando multidões para acabarem com você, para te derrotarem. O importante não é o que vem de fora, mas o que flui de você para abençoar outras pessoas. E ali estava Jesus diante de soldados que iriam prendê-lo, mas do seu interior, da fonte da graça, fluíam palavras de vida eterna que tocaram naqueles soldados e que fizeram os soldados voltarem e testificarem para aquele sinédrio, dizendo: ninguém jamais falou como este homem. Todos que foram prender, às vezes revoltavam, às vezes diziam palavras revoltosas, mas este homem fala diferente. Este homem, as suas palavras nos tocaram, e agora nós voltamos sem ele, mas voltamos com ele dentro de nós e com as suas palavras. E Jesus fala hoje para você a mesma coisa: beba de mim. Beba de mim, para que no teu interior gere fé, gere crença, gere decisão, e do teu interior possa fluir rios de águas vivas, porque as Escrituras já disseram sobre isso. Então é muito importante
você entender isso, você entender que Deus quer trabalhar em você, Deus quer fazer fluir rios de você, mas você precisa ouvir as palavras do nosso maravilhoso Jesus. Que Deus abençoe você, que você possa decidir hoje servir a esse Jesus, andar com ele e experimentar esse rio que vai fluir de você. No nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e sua família. No nome de Jesus.